Olá, meus futuros colegas de OAB, professor Marcelo Hugo aí com vocês aqui em mais um novo vídeo do nosso curso Poder da Aprovação. Ops, né? A aprovação, de aprovar, né? Esse vídeo é um vídeo bem bacana, né? Porque eu reúno dois assuntos bem interessantes que estão lá no nosso livro, tá bom? O primeiro é o capítulo 66, As Verdades Verdadeiras da OAB. E o outro capítulo é o 67, Maratonistas Experientes Sempre Chegam entre os Primeiros, ok? Pois bem, pessoal, vamos falar então das verdades verdadeiras. Eu fiz um top 10, se você tem um livro aí pode nos acompanhar. Eu vou comentar os 10, né, itens das verdades verdadeiras da OAB, tá bom? Que às vezes eu... Desculpa. Às vezes eu utilizei, na verdade eu utilizei essa expressão verdades verdadeiras porque para mostrar que realmente é verdade, apesar de se ler, tipo assim, ficar na dúvida, mas será que isso é verdade? Não, isso é verdade 100%, é verdade verdadeira, tá bom? Então vamos lá, então vamos comentar sobre cada uma, depois eu falo sobre o outro texto e um acréscimo ainda para fechar. Pois bem, esse As Verdades Verdadeiras, conforme eu faço uma introdução do texto, né? A gente tem muito boato, tem muita coisa que se fala do exame de ordem, né? Nós vamos ter 3 fases, né, do exame de ordem. A terceira fase seria uma fase, uma prova oral, né? Aliás, esse é um dos assuntos mais pesquisados, são assuntos que mais levam ao meu blog um texto que eu falo sobre justamente a terceira fase do exame de ordem. Não sei se você já entrou nele, e que na verdade é um 1º de abril bem colocado e que gerou um grande movimento, né? E, enfim, não vai ter terceira fase, então já eliminando de cara, assim, não era esse assunto do texto, mas não vai ter terceira fase, não tem como fazer uma prova oral, né, uma prova de tribuna, como tem nos outros concursos públicos, porque muita gente seria para fazer essa terceira fase, tá bom? Então não te preocupa, vai ser apenas 2 fases, ok? O que já foi, na verdade, já comentado, né, já em termos de OAB, lá, enfim, em Brasília, é que a primeira e a segunda fase poderiam ser aplicadas no mesmo dia ou no mesmo final de semana, como alguns concursos públicos acontecem, mas isso foi cortado, acho, por questão de logística, tá bom? Vamos lá, então, nosso top 10 das verdades verdadeiras. A primeira, a regra é fazer, no mínimo, 2 vezes o exame de ordem. É verdade. É a regra que, inclusive, a FGV divulgou isso, que a grande maioria dos examinandos passam até a terceira vez. 75% passam até a terceira tentativa. Então, de 2 a 3, essa é a média que as pessoas fazem a prova até serem aprovadas, ok? Se você nunca fez o exame de ordem, nós estamos aqui para ser a exceção. Nós vamos ser a exceção. Nós vamos ser aprovados em primeira prova, ok? Muita gente é aprovada na primeira prova e você também pode ser. Agora, você que já vem em outras provas, certamente a próxima prova é a última e nunca mais. Exame de ordem, nunca mais, tá bom? Mas essa é uma média de 2 a 3. Tem gente, claro, que já está lá na 4ª, 10ª, 21ª vez e está tentando, né? Não desiste, porque se você for parar para pensar, 3 exames de ordem é 1 ano estudando, né? São 3 exames que acontecem durante 1 ano, né? 6, 2 anos. Aí muito concurseiro está aí já há 5 anos tentando e não consegue a aprovação, mas não consegue uma classificação boa e a sua nomeação, tá bom? Segunda verdade verdadeira. É possível passar na primeira fase faltando 6 questões. É verdade. Já aconteceu isso. Na época, a CESP era a banca organizadora e foram anuladas 6 questões. E as pessoas tinham acertado, né? Faltavam 6 questões e com a anulação entraram, né? Muita sorte é aquela pessoa que estava ali no momento certo, na hora certa. E realmente, eu tive alunos meus, não, ninguém me contou, né? Eles vieram contar, professor, faz 6 questões eu fui aprovado, né?
e realmente faltava 6, as 6 serviram para ele. Atualmente é muito raro isso, porque há muito tempo, desde o acesso, desde essa vez da prova, nunca mais houve uma anulação tão grande de questões, né? Então é realmente uma exceção das exceções, porque na era FGV a maioria é 0 questões, tá bom? 3. Lamenta mais aquele que não passou por uma única questão do que aquele que ficou de fora por 5 questões na primeira fase. Com certeza, com certeza. O desespero por bater na trave por uma única questão, e uma única questão que daqui a pouco foi uma bobeira, né? Daqui a pouco você marcou a letra C e depois marcou, não, mas não é a C, é a D. E aí, na verdade, era a C, mudou, e aí faltou aquela questão, né? Enfim, tem muitas hipóteses, situações que já aconteceram de pessoas que acabaram ficando com 39 acertos, né? E você pode ter certeza que aquele que ficou com 39 realmente é uma exceção péssima. Você que já ficou com 39 sabe do que eu estou dizendo, né? Ficar ali rezando, tentando. Será que vão anular uma ou não vão anular uma? Será que eu começo meu curso de segunda fase? Realmente é uma ansiedade muito grande, né? Estudar para o exame da OAB é como regime, começa na segunda-feira. Como nós somos campeões de procrastinar, né? Tanto os estudos, como uma dieta, como a atividade acadêmica, né? A atividade acadêmica não, mas a atividade física, que é na academia, por isso que eu falei atividade acadêmica, mas como a gente deixa tudo para segunda-feira, nós somos campeões de procrastinação, né? Então a gente sempre acha, né, vou deixar para começar depois de estudar, né, deixa publicar o edital, e, enfim, a gente acaba sempre deixando para depois, né? E não só o início dos estudos, que eu digo no início de uma preparação. Também, às vezes, a gente deixa para depois as disciplinas que a gente deveria estar estudando de primeira, aquelas disciplinas que a gente tem dificuldade. Vamos imaginar que você tenha dificuldade em funcional e você vai deixando, não, vou deixar funcional para depois, é chato e tal, não vai fazer grande diferença, e no final vai deixando, e no final estuda assim, de forma superficial, dizendo assim, estudei direito funcional, só que foi super, ultra, mega, blast, superficial, não fica nem na epiderme, qualquer ventinho é uma poeira e sai. Então, realmente, não dá para deixar para depois o que precisa ser feito antes, né? Essa é a verdade. Vamos lá. Quinto, ter em mãos o material adequado para a preparação é condício sine qua non para ser aprovado, né? Condição, realmente precisa ter um material especializado, material atualizado. Não adianta estudar por apostila dessas que se baixa na internet sem saber de quem fez, de quando é a atualização. Então, eu vejo aí um monte de gente baixando a apostila de direito do trabalho e nem passou pela reforma. Até a apostila a gente encontra tudo na internet, coisa muito ruim. Infelizmente, a grande maioria, que são as coisas de graça, enfim, eu já vi muita apostila sendo vendida com CPC de 73, né? Um absurdo. Então, realmente tem que ser um material top. Existe hoje o mercado editorial, a gente já conversou sobre isso, excelente, com diversas milhares de opções, né? A própria Editora Saraiva tem diversas opções só de OAB primeira fase. Então, para que investir errado? Investe uma única vez, certo, e ponto final, OAB nunca mais, né? Sexto, o exame de ordem tem que ser encarado como concurso público, cujo pior adversário é você, com certeza. Tem que ser encarado como concurso público que tem uma concorrência, né? E essa concorrência você tem que superar você mesmo, os seus limites. Eu já falei que concurso público, que o concurseiro experiente é aquele que sabe de antemão que precisa fazer um número de acertos, o corte, né, que a gente diz em concurso público, para ser aprovado. O cara que está estudando para juiz federal, por exemplo, ele sabe que tem que fazer no mínimo 85% de acertos na primeira fase do concurso, né? Então ele não precisa saber se o João, o Zé, a Maria, a Flávia, enfim, que tem uma biblioteca maior, que estão estudando mais, ele não precisa estar preocupado com os outros concurseiros, ele tem que estar preocupado exclusivamente com o seu trabalho, com o seu planejamento, com o seu trabalho, sabe, com seu
cronograma, suas horas, ele tem que estar preocupado com você, com ele mesmo, porque ele é o maior concorrente, ele tem que chegar àquele valor. Exame de ordem é a mesma coisa, eu preciso chegar a 40 acertos e ponto final. Não importa o que os outros estão fazendo, e eu que sou meu maior obstáculo, ok? Sétimo, encarar apenas a letra fria da lei leva para a reprovação fria da OAB. É verdade, pessoal, a gente tem que estudar. Não adianta eu simplesmente abrir os livros e começar a ler a legislação, abrir o Vadimeco e ler a legislação e achar que tá tudo bem, tá tudo ótimo. Isso já é ultrapassado. Eu sou da época que o concurso, que o exame de ordem não era unificado, era aplicado nas seccionais, e tinha seccionais que era simplesmente a letra da lei, era decorar a lei e tirar, e aí a alternativa tirava o não, sim, eram questões objetivas que cobravam direto o texto da lei, né? Inclusive colocava o enunciado praticamente o enunciado da lei no enunciado da prova, né? Às vezes eu falo rápido e como palavras, mas o sentido é esse. Então hoje não é mais possível, né? O livro ajuda porque ele te direciona para o que estudar, né? A prova tu responde com o texto da lei, ok. Mas alguém está te dizendo o que estudar ou aonde estudar. E a doutrina, claro, ela também, a gente sabe que tem texto da lei que não é aquilo que literalmente está escrito e que há um entendimento contrário daquilo que está escrito. O legislador, na sua grande maioria, infelizmente, não é formado em direito, né, pessoal? Então, o texto da lei, só estudar o texto da lei não adianta. É muito mais carga para estudar do que estudar com a doutrina. E quando eu falo com doutrina, a doutrina fala do texto da lei. Só que é um filtro direcionado. E isso que é importante, tá bom? Sétimo, ou a sétima eu já falei. Oitavo. A segunda fase é mais fácil do que a primeira fase. Com certeza, a primeira fase nós temos aí 17 disciplinas, né? E a segunda fase nós temos aí uma disciplina de direito material e outra de processo, né? Que você vai escolher. Então só tem uma para estudar aí durante 45 dias. Por óbvio, a segunda fase é bem mais tranquila que a primeira fase, tá bom? Nona, sem testes práticos não há resultados positivos. É claro, se eu não resolver questões de provas anteriores, não tem como ser aprovado. Não tem como ser aprovado. Você pode ser aprovado até, mas vai levar muito mais tempo. Não adianta, eu preciso saber como é que estão os meus estudos, eu preciso saber como é que a banca cobra as questões, eu preciso saber como é exemplificativamente o texto doutrinário que eu estou lendo. Então, a resolução de questões é essencial para quem deseja ser aprovado no próximo exame. Se você não quer, ok, são outros 500. Mas se você quer ser aprovado no próximo exame, é resolver muitas questões. O Ministério da Saúde não adverte que resolver muitas questões faz mal para a saúde, tá bom? E por fim, qualidade vence quantidade, com certeza. Não adianta estudar, eu falo principalmente na organização do tempo, não adianta estudar 8 horas, sendo que efetivamente as horas líquidas é menos que a metade. Então eu prefiro estudar 4 horas, sendo que as minhas horas líquidas é quase 4 horas, né? Aí eu tiro os intervalos, vai dar 3 horas e meia, pelo menos. Isso é muito mais importante do que simplesmente a quantidade de horas que eu vou estudar, a quantidade de livros que eu vou ver. Daqui a pouco eu pego um livro que não tem nada a ver com o exame de ordem, eu vou perder meu tempo lendo milhares de páginas, sendo que se eu pego um livro específico para OB, eu vou ler menos páginas e vai me dar mais resultados. Então, importante é a qualidade e não a quantidade, ok? Então, essas são as 10 verdades verdadeiras, nosso top 10, comentada individualmente. O próximo capítulo, né, que a gente quer conversar ainda, sobre a questão dos maratonistas. Eu vou acrescentar também aí os montanhistas e os velejadores. Olha só, olha o que o esporte tem para nos ensinar. Muita coisa, o esporte nos ensina muito, principalmente as situações de motivar, né? O que o maratonista pode nos ensinar? O maratonista, você sabe, a maratona tem 42 quilômetros e 195 metros, se eu não me engano, é isso, tá? É muito, é para poucos, uma maratona completa é para muito poucos, né? Correr 42 quilômetros. Então, o que acontece? Eles saem, pegam um ritmo bom de início até o meio, e a partir do meio da maratona, eles começam a aumentar gradativamente, né, o passo, até chegar no final, nas retas finais, correndo, dando o máximo possível para chegar entre os primeiros.
A preparação tem que ser assim. Você que está iniciando a preparação, ou vai iniciar a preparação, procure um ritmo bom, que não vai lhe cansar. O que eu enxergo? As pessoas chegam na metade da preparação, e se for mais longa, pior ainda, chegam na metade da preparação, não aguento mais abrir livro, e elas dispersam total. É péssimo. Então, para evitar esse tipo de coisa, comece graduando, comece lá, se é 3 horas, depois nós vamos para 4 horas, depois para 5 horas, e no final 6 horas por dia, quando estiver ali nas 2 últimas semanas antes da prova. E é isso, né? É ter um fôlego e segurar, né, uma reserva para depois, na última semana, aí sim, cair para dentro de tudo do exame de ordem. Os maratonistas nos ensinam isso, os experientes. Não é que eles saem correndo no início para aparecer na televisão. Não, esses nunca vão vencer. Vence aqueles que saem de trás, vão ganhando espaço até chegar no final. O tal sprint final, que é aquela loucura, o cara sai correndo muito até chegar. Na preparação é a mesma coisa, nós vamos aumentar a carga horária no final, nas 2 últimas semanas, mas o ideal é ir aumentando a carga. Quanto mais próximo da prova, maior a carga. Isso é ótimo. Você vai chegar na prova atropelando qualquer disciplina que passar na sua frente, ok? O que os velejadores nos ensinam, professor? O velejador trabalha com vela, trabalha com vento, então ele sabe quando o vento é melhor ou não. É essa a ideia. Procure seus ventos melhores para soprar na direção certa. Então, as disciplinas que você sabe melhor são os ventos certos, né? Então, mantenha o vento positivo a seu favor, né? E, claro, vai ter momentos que não vai ter vento, né? Ou tempestades. Então, esteja preparado para enfrentar as tempestades. Por exemplo, as disciplinas ruins que você tem dificuldade são as tempestades aí que um velejador enfrenta, ou a própria calmaria que não tem realmente o que fazer. E aí, ó, meu amigo, é remar até chegar ao destino certo. E os montanhistas, professor? O montanhista é muito legal, porque o montanhista, Everest, eu digo essas montanhas, ele pensa de forma estratégica. Então tem diversas bases até chegar ao topo. Então vai trabalhando assim, ó, conquistando aos poucos todas as situações, o trajeto, através dessas bases de apoio. Então assim, o estudo é num crescente, ele tem que ser no crescente, né? E uma coisa, né, que o montanhista experiente faz, ele vai, toda conquista é uma experiência, né? Então todo o trajeto é experiência e ele é motivado por diversas razões para chegar em cima, né, ao topo. Você precisa descobrir essas suas motivações, por que você está estudando para o exame de ordem, e especialmente para o exame de ordem. Quais são as suas motivações? O que você quer? Eu sei que você deseja a carteira vermelha, mas o que tem atrás dela, né? Isso é realmente importante. O montanhista tem diversas razões por que ele está subindo uma montanha com um alto risco de morrer. Beleza? Esse é o nosso vídeo. Espero vocês no próximo. Grande abraço, fiquem com Deus e bons estudos sempre. Feito!